Bom, então, eu sou o Léo. Eu já dei umas aulas aí ano passado. Não sei se vocês estavam aí, vocês lembram? Provavelmente não. Mas enfim. Então, hoje a gente vai continuar nosso estudo do panorama, tá? E agora a gente vai começar de fato, né, no Novo Testamento. Então, na aula passada, o Caio deu a introdução, né? Muito boa. E hoje, então, eu fiquei com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, assim, eu fiquei um pouco desse jeito aqui. Aliás, vocês sabem quem que é? Ah, boa. Eu fui colocado, daí a minha esposa falou assim, mano, eles vão saber quem é. Mas vocês sabem, então, boa. E eu fiquei bem nervoso, assim, porque eu falei, caramba, eu vou dar os 4 evangelhos em uma aula só, né? Daí vocês estão vendo aí o Fernando, no culto, ele, sei lá, tá 3 anos em Lucas só, né? E eu vou dar os 4 evangelhos em uma aula só. Daí eu falei, caramba, o que eu vou falar, né? Tipo, como que eu vou apresentar? Então eu demorei, sei lá, uns 3 meses para criar essa aula, porque eu fiquei, assim, empacado também, pensando qual que é o método que eu vou usar. Eu vou falar de cada evangelho, eu vou falar de uma maneira geral, eu vou... Assim, eu não sabia, estava meio perdido, assim, né, como eu ia fazer. E, bom, então eu achei melhor na verdade, trazer os 4 evangelhos e passar um panorama em cima dos 4, mesmo que ficasse um pouco repetitivo, né? E eu tentei não deixar repetitivo, tentei pegar as diferenças principais ali, mas não sei se deu certo, vamos ver. Bom, então, aqui já faço sobre os evangelhos. E, galera, eu não sei, eu tentei contar mais ou menos, mas eu não consegui. Façam grupos de 6 pessoas. Tipo, vê aí com quem tá do seu lado e crie aí os seus grupinhos. Mais rápido. Beleza? Puxa, ó, tem 3 aqui. A gente vai fazer... Vocês já brincaram de Kahoot? Já? E ó, só pra animar vocês. Ó, pro time vencedor vai ganhar um bis, hein? Então tem que fazer sério. Uma caixa de bis, não só o bis, é isso. Então, ó, juntem aí e um tem que ser o capitão, tá? Um tem que ser o capitão. Daí, ó, um tem que ser o capitão e tem que vir aqui ler o QR Code aqui, tá? Então é um só, um do grupo. Tem que ser o que mais manja da Bíblia, tô zoando, não precisa. Mas... E aí, pronto? Então vai logo, hein? Pode criar o nome do time aí. Bora. Pronto? Como que tá os grupos aí? Aqui, 1, 2, 6, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom, acho que vai dar. Tem que ser no máximo 10 times, gente. Ó, vocês que chegaram... Vocês que estão chegando aí, vai para um grupo já. Seja acolhido por um grupo. Então vai. Eu vou começar, tá? Tá bom, ó, temos 4 times já. Ó, tem 4 só, hein? Vou começar, hein? Então vai logo, vai logo. Hã?
Ah, tudo bem. Só não pode dar mais de 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8? Tá faltando alguém? Pode começar? Ó, galera, vou começar, hein? Ó. Então vai logo. Ó, 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Tá todo mundo aqui, beleza? Deu certinho. Ó, só pra vocês, não sei se vocês sabem, mas o Kahoot, não adianta você só responder a certa. Você tem que ser rápido também, porque ele considera isso, tá? Então tem que responder certo e rápido, beleza? Então, ó, vamos começar, hein? Todo mundo prestando atenção. Vai, comecei, hein? Aí, ó. Olá, olá. Beleza! Todo mundo acertou. Tá bom demais. Essa foi só pra ver se tá funcionando o carro, tá, galera? O mínimo tá. Parabéns, quinta-fileira. Então vai, hein? Próxima. Não fale muito alto pra dar resposta pro grupo do lado, hein? Toma cuidado. Boa! Então, quem é batata frita aí? Boa. Então vai, hein? Estão prontos para a próxima? Então vai. Falta um, falta um. Vai acabar. Vai acabar. Alguém não respondeu. Ué? Quem é só os melhores? Boa. Então vai, hein? Brigadeirinho tá na briga ali, hein? Então vai, próxima. Mantém. Boa. Vocês estão bem, vocês estão bem. Ó, futebol, moleque. Que isso, hein? Caramba. Bora. Tem sempre um atrasadinho aí, né? Tá bom. Vamos ver aqui. Olha lá, o futebol. Mas quem que é o Pedro? Boa. Tá chegando. Então vai. Boa. Futebol tá bem demais, hein? Próxima. Boa. Vamos ver.
Ó a batata frita. Galera, tá muito empatado, ó. A gente tá chegando, ó, tem mais duas só, hein? Então, se acertou rápido, vai levar o bis. Próxima, aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Ó, batata frita, tem até um foguinho aqui, mano. Os caras tão voando. Mas tá perto aqui, hein? Tá bem, ó. Quem acertar primeiro ganha agora, hein? 2, 3 e vai. A última. Vamos ver, vamos ver? Ó o pódio. Terceiro lugar. Aê! Boa. Vai. Foi mal. Boa, futebol. Mas, ó, todo mundo mandou muito bem, hein? Gostei. Vocês estão afiados. Boa, galera. Então vamos lá, virando aqui, depois dessa introduçãozinha. Vocês acharam que estava muito difícil, médio? Ó, galera, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Aí. Então vamos acalmar agora. Porque começamos no gás. Queria saber, vocês acharam que estava muito fácil, muito difícil, médio? O que vocês acharam? Eu achei que estava médio. Médio? É? Não, legal. Mas eu vi que vocês acertaram bastante coisa ali. Era para ser mais difícil mesmo, mas eu queria usar o Kahoot para introduzir alguns pontos que a gente vai falar aqui, tá? Então, eu queria começar perguntando, não sei se vocês gostam de falar muito aqui, mas assim, quando a gente fala de evangelho, o que vem na cabeça de vocês? História de Jesus. O que mais? E aí? Vou escolher alguém para falar, hein? Uhum. Só a história de Jesus? Os milagres. Ressurreição. A galera tá meio tímida ainda, tá bom. Gente, os evangelhos é basicamente a história de Jesus e todo o cumprimento, né, do que a Bíblia aponta desde Gênesis, né, até Apocalipse. Ali a gente vê o cumprimento, né, se realizando ali, tá? Então, assim, realmente os evangelhos são um dos livros mais importantes, se não os mais importantes da Bíblia, tá? Né, que é a história do nosso Salvador. Bom, então, o que motivou a escrita dos evangelhos? Por que os evangelhos foram escritos? Né? Alguém sabe? Boa, é isso. Como você chama? Ó, João. Gostei do João, mano. Ó, sejam mais João aqui, ó. Quero mais participação. Mano, é exatamente isso. A gente chama de as 3 E's, tá? Então, as 3 E's, a primeira E's é a expansão da igreja primitiva. Então, a igreja primitiva, aqueles primeiros cristãos, eles estavam, né, se espalhando ali pela região. E naquela época, a gente não tinha celular, a gente não tinha uma Bíblia física ali, a gente não tinha nada. Então, com essa expansão, as pessoas precisavam ter mais material ali para conhecimento, para poder contar para as pessoas, né? Então, esse foi o primeiro motivo que surgiu o Evangelho. Segunda é a exatidão dos ensinamentos,
tá? Então, para aquele povo recém-convertido, que não tinha muita informação ainda, eles precisavam de mais material, né? Para saber o que explicar, para saber o que ensinar para os outros. Então, a partir dos relatos oculares de pessoas que viveram com Jesus ou não, né? A gente vai ver mais para frente aí, mas ter uma fonte confiável, né? Então, ser exato ali. E a última é a exaltação dos fatos ocorridos, tá? Então, aquilo era maravilhoso demais para se perder, né? Então, tudo que está escrito ali é para preservar. E assim, eu estava até vendo um negócio muito legal, né? Que as pessoas que são críticas à Bíblia e falam assim, nossa, mas é um negócio, pô, né, aconteceu 2, 3 mil anos lá, e como vocês acreditam nisso? Tipo, qual que é a confiabilidade disso, né? E daí, aqui vocês estão na escola, vocês estudam, sei lá, Aristóteles, tipo Platão, essas coisas. Vocês estudam, né? E vocês veem alguém criticando Platão? Alguém falando, não, mas quem disse que Platão existiu? Aristóteles. Ninguém, você não vê isso, né? Não existe uma corrente forte que fala, não, Aristóteles não existiu. E, cara, a gente tem muito mais relato confiável, né, da Bíblia e dos evangelhos e de tudo. E esses aí não, entendeu? Só que você vê como as pessoas gostam de atacar, né? Então, isso eu acho muito interessante, que os evangelhos eles têm os pergaminhos originais, né? Não os originais, mas assim, vários ali muito próximos dos originais, e que a gente consegue estudar e ter uma exatidão muito grande do que realmente aconteceu ali naquela época. Tá? Então, dando uma breve introdução nos evangelhos, então, a gente tem os sinóticos, né, que era uma das perguntas lá que acho que vocês até ficaram meio, mano, que isso? Acho que então provavelmente vocês não devem ter, muita gente que não deve ter escutado ainda. E a gente tem o João, né? Então tem os sinóticos e João. Tá? Então, qual que é a diferença deles? Tá? Os sinóticos, né, que daí é Mateus, Marcos e Lucas, eles vêm da palavra sinóptico, do grego sipnotikos, você pode me corrigir do que você fala grego, que torna possível ver na totalidade. Tá? Então é basicamente esse significado. E por que os três, a gente coloca eles no mesmo lugar ali? Vocês sabem? Porque eles o quê? Tem uma estrutura parecida. Exatamente. Eles têm uma estrutura muito parecida, né? E há estudos que acreditam que os evangelhos sinóticos possuem uma mesma origem. Então isso não é confirmado, isso assim, né, a gente pressupõe. Então tem gente que fala que originou de Mateus, originou de Lucas. Então a gente não sabe exatamente qual foi a origem. Mas, enfim, eles têm uma estrutura muito parecida e eles são mais voltados para a vida de Jesus, seus atos e ensinamentos. Então, os evangelhos sinóticos, eles colocam muito Jesus como realmente um homem, Deus, mas homem, que viveu entre a gente e conta muitos atos de Jesus, andando, pregando, fazendo milagre e tudo que ele fez aqui entre a gente. Oi? Pisando, é isso. E eu achei isso muito interessante, né? Não sei se dá para ler direito aí, tá meio pequeno. Mas o Evangelho de Mateus possui 1068 versículos. Marcos possui 661 e Lucas 1150. Destes, 330 versículos são comuns aos três evangelhos. Então você vê que tem bastante versículo comum aí. Daí se a gente pensa no Marcos, que é o menorzinho, 90% do seu material pode ser encontrado em Mateus. Então por isso que a galera fala assim, mano, foi originado de um. 90% do livro de Marcos se encontra ali em Mateus. São 600 versículos no total. E 60% em Lucas. Tá? Então ele é mais parecido com Mateus. Daí você vê, o Marcos possui 661 versículos. E 600 são muito parecidos ali, são bem semelhantes a Mateus. Então você vê que realmente, né, é bem parecido. E 60% em Lucas, e é também uma parte comum a Mateus e Lucas, então 240, que não estão presentes em Marcos. Legal? Então, esses são os sinóticos, tá? E a gente tem o de João, que é João. Ele é mais voltado para a divindade de Jesus
e ele é escrito para a igreja e os santos. Tá? Então a gente vai passar pelos 4, e eu acho que isso vai ficar claro. E assim, eu sou um pouco suspeito para falar, eu não sei, é pecado falar que você gosta mais de um do que o outro? Eu gosto muito do livro de João, porque o livro de João ele é escrito, né, que nem a gente viu, para os cristãos mesmo, tá? Então, o jeito que João escreve, assim, eu acho assim, tipo, é como se fosse uma poesia mesmo, assim, tipo, o começo dele e toda a forma como ele escreve ali a história de Jesus, né? Então, eu gosto demais. Mas os 4 se completam, tá? Então não pode falar o que você prefere. Bom, então aqui agora a gente vai ver rapidamente o contexto histórico também dos evangelhos. Então eu peguei lá atrás, bem lá atrás, tipo, só para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo com o povo. Então, em 586 a.C., bem atrás, né, o reino de Judá, incluindo a cidade de Jerusalém, é destruída pelos babilônios e muitos judeus são levados em cativeiro para a Babilônia. Então, vocês conhecem essa história, né? Nabucodonosor e tal. Daí, depois, né, o Império Persa conquista a Babilônia. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, né? Então, aqui, nessa parte aqui, eles estavam em cativeiro. Daí, o Império Persa conquista a Babilônia e permite que os judeus retornem a Jerusalém para reconstruir o templo. Então, o templo tinha sido destruído, daí eles voltam, né? E reconstrói. Daí, um pouco depois, Alexandre o Grande conquista a região, trazendo cultura helenística e influências gregas para a área. Então, já vem de novo um povo ali, um pouco subjugando ali aquele povo, né? Daí, depois de 64, então, isso aqui é bem importante, a Palestina, está em vermelho até, né? A Palestina é conquistada por Pompeu, general romano, e Jerusalém vira uma província romana, tá? Então, que isso acontece? Na expansão de Roma, eles acabam, vocês estudam isso na escola, eles acabam englobando muitos povos diferentes, e eles não tinham por costume destruir totalmente aquilo e impor várias coisas, né? Porque eles sabiam que se eles fizessem isso, era provável que aquele povo se rebelasse e eles podiam ser enfraquecidos. Então, eles fazem um negócio, tipo, uma pressão, mas não a ponto do povo se rebelar e, né? Mas o que acontece? Isso vai enfraquecendo o povo, a cultura do povo. E isso engloba também os judeus ali, e, né? E a gente sabe que isso traz muito prejuízo para aquele povo. Daí, Herodes, o Grande, é nomeado rei de pouco antes de Jesus nascer, né, é nomeado rei da Judéia pelos romanos. Ele é conhecido por suas grandes funções, incluindo o templo de Jerusalém, né? Então, o templo no Evangelho é muito importante, né? Você vê que Jesus destrói o templo lá, a gente vai ver isso. Então, o templo ele é reconstruído por Herodes, e ali por volta de 5 a.C. é quando Jesus nasce. Então, Jesus, não sei se você sabia, mas Jesus nasce tipo, no ano 1. Então, tipo, existem aí estudos que falam que foi 5 a.C., tem alguns que falam que foi até depois, 4. Mas enfim, eu coloquei 5 aí. E daí, com 26 a 30 depois de Cristo, ele começa a fazer, né, que é durante o reinado de Pôncio Pilatos, Jesus começa o seu ministério, e daí eu coloquei aqui, que é o que Jesus fala, lá no final, que a gente vai ver também, o templo de Jerusalém é destruído pelos romanos. Então aqui foi quando eles realmente destruíram aquela parte ali dos judeus, tá? Então isso é importante também, depois a gente vai ver. Daí eu trouxe aqui, rapidamente vou falar então, né? Então continuando o contexto. Então o Império Romano havia conquistado a região da Judéia, tornando uma província romana. Então isso significava que os judeus viviam sob o domínio político romano e tinham que pagar impostos ao império. Então, Mateus era quem? Quem lembra? Cobrador de impostos. E ele era muito mal visto pela sociedade. Por quê? Porque ele justamente era cobrador de impostos do império. Então, ele era visto como um traidor, né? O Templo de Jerusalém era o centro religioso e cultural dos judeus, e o local das principais cerimônias religiosas. Tá? No entanto, o controle do templo estava nas mãos dos romanos, que designavam o sumo sacerdote. Né? Então, o povo tinha liberdade de fazer os cultos, só que ainda assim estava ali subjugado pelos romanos. E esse ponto 3 aqui, eu queria que vocês prestassem muita atenção, que a expectativa messiânica entre os judeus
era forte na época, especialmente entre os que esperavam um Messias guerreiro que os libertaria do jugo romano. Eles esperavam que o Messias fosse um líder militar forte, que os ajudaria a expulsar os romanos e restaurar o reino de Israel. Então esse aqui é o ponto mais importante que eu queria falar com vocês nesse slide aqui. Vocês assistem The Chosen? Quem assiste aqui? Ou já assistiu? É bem legal, porque mostra um pouco de como o povo estava esperando uma guerra, né? E daí eles estavam esperando realmente um Messias que era um guerreiro. Eles não estavam esperando algum Messias que ia morrer ali por eles. Não, eles estavam esperando que o cara viesse com uma espada, mano, matasse todo geral lá e, né, implementasse o reino ali. Mas, né, a gente sabe que não foi bem assim que aconteceu. Daí a gente vai ver os textos, mas isso é muito importante. Então a expectativa daquele povo era realmente um guerreiro. Os romanos mantinham uma forte presença militar na Judéia, o que muitas vezes resultava em conflitos com os judeus, então aumentava a tensão ali. E os judeus tinham liberdade religiosa, mas eram frequentemente submetidos às leis e políticas romanas que desafiavam suas crenças e práticas religiosas. Né? Então a gente sabe que o imperador romano era visto como um deus ali, né? E ele era o Deus supremo. E daí como que um povo, né, o povo judeu ali, vai adorar o Deus, se o Deus, na verdade, para os romanos, que dominavam aquela área, era César, né, o imperador. Então, isso resultava em muitos conflitos, né, que depois levou à destruição lá, em 70. E essa pressão política e cultural sobre os judeus muitas vezes levava a tensões e conflitos. Acabei de falar isso. Né? Que tinha opinião. Beleza. Tá bom. Então, eu acho que vocês entenderam um pouquinho do contexto, certo? Boa. Então, em meio a tudo isso, nasce Jesus. Tá? E o primeiro livro que a gente vai ver é Mateus. Bom, então, qual que é o objetivo do livro de Mateus? Então, afirmar aos judeus que Jesus é Messias, Mestre e Deus conosco. Uma coisa que eu esqueci de falar. Vocês viram ali no Kahoot que tinha... eu fiz a pergunta lá de para quem que os autores escreveram as cartas, os evangelhos. Por que isso é importante? Mano, o João começa a falar mesmo sem saber, velho. É isso aí, mano. Boa. Pode, mano, mas é isso. Por que é importante? Esse povo aqui tá muito calado. Vai, você. Puma. Por que é importante saber o destinatário ali? Boa. Esse é um ponto. Depende. Uhum. Boa. Exatamente. Exatamente. Vocês mataram aí. Então, é muito importante para os costumes ali, né? Bem isso que ela falou, você identificar para quem está escrevendo, né? Porque não adianta você só ler sem saber qual que é o motivo que ele está escrevendo aquele evangelho, tá? Então, a gente vai ver que Mateus escreve principalmente para judeus. Então, por que é importante o objetivo do livro ser afirmar aos judeus que Jesus é Messias, Mestre, Deus conosco? Porque, cara, ele está convencendo os judeus daquela época que Messias, que Jesus é o rei, o novo Moisés e Emanuel, tá? Então fica muito claro no começo ali, ele fazendo vários paralelos com Abraão, né? Que Abraão era o pai, e com Moisés, que também era o mestre, tá? E ele foi escrito mais ou menos em 50, 60 depois de Cristo. Bom, então, ser feitinha. Boa. Então a introdução, por ser escrito aos judeus, ele começa com a genealogia de Abraão a Jesus. Então ele começa lá desde Abraão e passa por toda a genealogia até chegar em Jesus. Porque isso era importante para o povo judeu. Porque não era promessa que ia ser da linhagem de Abraão e de Davi? Não era? Então ele tinha que mostrar toda essa linhagem. Tá? E daí, eu peguei aqui o nascimento de Jesus. Então primeiro ele começa com toda a linhagem, e depois ele introduz o nascimento de Jesus. Então, se a gente for lá em Isaías 7,14,
A gente lê isso aqui, ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então você vê que assim, as coisas na Bíblia elas não acontecem simplesmente por acontecer, né? Tá tudo lá no Velho Testamento que a galera já tinha, né? E daí tá aqui, ó, a virgem vai dar um filho, né? E ele coloca isso lá na introdução para mostrar, ó, lembra que Isaías falou? Então, aconteceu. E também, o que está escrito aqui? Miqueias 5:2. Miqueias fala aqui, ó, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, cara, Belém, vocês já devem ter visto, Belém era uma cidadezinha tipo Sumaré, assim. Sei lá, tipo, não tinha relevância nenhuma. Alguém é de Sumaré aqui? Então pode falar mal Sumaré. Não, mas assim, Sumaré realmente não tinha nenhuma relevância naquele povo. Ô, Sumaré não. Não tem relevância assim, Sumaré. Belém não tinha relevância. Então, é muito legal isso, né? Que você vê o Velho Testamento cumprindo ali no Novo, tá? E daí, ele continua ali fazendo, então, todo o paralelo para introduzir Jesus. E daí, Moisés, né? Daí ele começa a mostrar que Jesus é o novo mestre. Moisés ficou quanto tempo no deserto? 40 anos. O que acontece com Jesus? 40 dias. Então, às vezes a gente lê, a gente nem percebe, né? Tipo, tá, mas por que ele ficou 40 dias? Por que não ficou 39, 41? Tem um significado, entendeu? E ele está mostrando, Mateus está mostrando para o povo, ó, Jesus é o novo mestre. Oi? Ah, verdade. Legal, isso é um bom ponto. Interessante. Vocês escutaram o que ele falou? Dos 12 discípulos e os 12 povos lá, as 12 tribos. Tudo assim, tipo, a numerologia da Bíblia é muito interessante, né? Se for estudar, assim, é muito legal. Tem vários pontos assim. Bom, então, o livro de Mateus começa com essa introdução, né, apresentando quem é Jesus. E daí ele começa no Sermão do Monte, né? Então, o Sermão do Monte ali é uma das partes mais legais assim dos evangelhos, né? Os que tem, não são todos, mas assim é ali que Jesus começa a realmente pregar. E assim, se você lê o Sermão do Monte, ele é extenso, né? Tem bastante informação lá, mas cara, Jesus introduz. Deixa eu beber uma água rapidão. Jesus introduz ali no Sermão do Monte o que a gente chama de o reino trocado, reino invertido, que é o quê? Naquela época, quem era excluído da sociedade? Era as viúvas, eram os pobres, os deficientes, né? Todos esses eram excluídos, assim, tipo, não tinha importância nenhuma na sociedade. E quem que Jesus fala no Sermão do Monte que eram os bem-aventurados, né? Que daí tem as bem-aventuranças ali. Ele fala que são todos esses, os pobres, os humilhados, tá? Todos esses pertencem, deficiente, todos esses pertencem ao reino de Deus, né? E daí ele vai depois assim, cumprir a lei. O que é cumprir a lei? Então ele introduz também que ele não vai descumprir nenhuma lei. Ele veio para cumprir a lei à risca, né? E é uma coisa que tá calor aí? Você quer ligar o ar? Tá querendo ligar o ar? Eu também ficou um pouco de calor. Nossa, mas 22 graus tá. Eu pus 24. Bom, então Jesus foi condenado justamente né, porque ele descumpriu a lei e, né, muitas outras coisas, mas ele realmente, se você ver, ele realmente cumpriu a lei ao pé da letra.
Boa. Se depois vocês quiserem ligar aí atrás, a gente liga também. E a última coisa o último ponto que ele toca é os corações transformados para o amor. Então, naquela época, o povo tava no, né, a gente tem que lembrar que Jesus, na verdade, viveu no Velho Testamento, né? O Novo Testamento veio depois. Mas no Velho Testamento, eles estavam ainda em, tipo, olho por olho, dente por dente. Era uma coisa assim, de vingança, E Jesus trouxe um novo conceito. Não, gente, eu não quero mais isso. Eu quero corações transformados para o amor, né? E ele introduz o que é o amor, tá? Então, depois desse bloco de ensinamentos aqui, que vai do 5 ao 7, então, isso é legal, ele introduz o reino de Deus, né? Ele fala como que é o reino de Deus e como deve ser a gente aqui na Terra, focando no reino de Deus, e daí ele começa a mostrar o poder do reino, tá? Então, do 8 ao 10, ele vai fazer vários milagres ali, né? Entre eles, cura de um leproso, o servo do centurião, centurião é o jogador, né? A mãe doente, mar agitado, homens endemoniados, cegos, homem paralítico, mudos, menina morta e mais alguns aí que não coube. Então, sim. E daí você vê que tem um bloco de histórias, né, contando ali o poder e mostrando o poder do reino, né, que Jesus trouxe, tá? Então, depois de mostrar isso, e o povo fica maravilhado, e alguns assustados, e outros falam, né, tipo, ele faz isso pelo poder do capeta. Daí, depois disso, ele anuncia o plano, tá? Então, ele introduz o reino, ele mostra o poder do reino, e ele introduz o plano, né? Então, quando ele introduz isso, ele pega os discípulos, né, e ele ensina como anunciar o reino e envia os discípulos para as cidades, tá? Então ele envia para os... Vai tocar o sinal? Já tocou? Nossa! É isso, galera. Então, 2000. A gente está em Mateus ainda. Como a gente estava vendo aqui, então esse bloco, né, do capítulo 8 ao capítulo 10 é Jesus mostrando o poder do reino, tá? E daí ele envia os discípulos para pregar nas cidades, tá? E daí, o que acontece? Então as pessoas começam a pregar, né, sobre o reino, beleza? E daí tem 3 reações que a gente vê claramente ali nos blocos do capítulo 11 ao capítulo 13. Que é o quê? O povo em geral, né, aquele povo, o povo mais pobre, o povo humilhado, né, eles... Peraí. Bora aí. Então esse povo, geralmente, ele curte muito Jesus, né? Então tá ali, coraçãozinho. Tem um outro pessoal que ele é mais neutro, assim. Tipo, ele nem ama e nem, tipo, né? E a gente vê claramente, assim, até a família de Jesus ali, não sabe se é exatamente o Messias, se é isso que eles estavam esperando, né? Então é uma reação mais neutra. E tem os que não gostam, né? Que quem é? Vocês sabem, né? Os fariseus, os mestres da lei ali, né? Que o Caio falou um pouquinho na aula passada. Então esses realmente não gostam de Jesus, tá? E daí, nesse bloco também, Jesus começa a pregar por parábolas, tá? Então ali eu separei a parábola da mostarda, do trigo, do joio. Ah, não, essa é a mostarda. Eu não lembro. Da semente, será? Das sementes lá. Faz tempo que eu fiz esse. E da pérola, dos porcos, e o que enterra o tesouro, né? Então, ele conta várias parábolas aí, eu peguei algumas, tá? Beleza. Daí, logo em seguida, a gente vê claramente a reação das pessoas, que é aquilo que a gente falou, né? Então, se a gente volta em Salmos 2:9, o que Salmos 2:9 fala? Deixa eu ler aqui. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro.
Então, o que o povo esperava era isso. Era um guerreiro que ia despedaçar tudo e impor o reino, tá? E se a gente ler também Daniel 2:44, aqui é a história lá do sonho de Nabucodonosor, daí Daniel começa a interpretar, e daí ele fala assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, eles estavam esperando isso, que alguém chegasse aqui, mano, e quebrasse tudo e impor o reino de Deus, tá? Então era esse o Messias que eles estavam aguardando. Só que daí, o que Jesus fala? Não, 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 eu não sou ainda esse, né? Eu não vim ainda, não é isso que vocês estão esperando. E daí, ele, peraí, aqui, ele fala do Messias do Isaías 53, que eu vou ler rapidamente, tá? Então, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Devo ler só mais um pouquinho, só para verem, olha que interessante. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu vou parar aqui, depois vocês podem continuar lendo no Isaías 53. Mas, cara, eu acho isso muito interessante. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Isso, naquela época, não existia. Por quê? Porque a crucificação era um castigo de quem? Dos romanos. E nessa época não existia romanos. Então eles nem sabiam o que era isso. Mas Isaías já colocou lá. Então, tipo, isso pra mim é muito louco, mano. Você não acha louco? É louco. Então, Isaías já fala que ele ia ser traspassado, né, mesmo antes de ter esse castigo. E depois ele começa outro bloco de ensinamentos, né? Então, ser servo, desapego material, lutar contra o pecado, o perdão, tá? Então a gente vai passar mais rapidinho aqui. Daí logo em seguida ele entra em Jerusalém, tá? Para Páscoa, então já está ali no final, né? E ele faz a purificação do templo. Então ele vai lá e briga com todo mundo, remessa, tal. E ali ele na verdade está purificando o templo que tinha sido corrompido, né, pelo aquele povo. E ele ele fala assim: esse povo vai me recusar, né? E isso vai trazer destruição para eles, porque eles vão escolher a guerra e não o amor que eu estou pregando. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer destruição, fome e tal, e acontece, né? Aquilo que a gente viu depois lá em 70, né? O Império Romano destrói tudo lá. E daí, chegando à conclusão, então tem a última ceia e a ressignificação da Páscoa. Então isso é muito legal, né? Então a Páscoa ali que era o que eles celebravam, né? O Êxodo, que era, né, a salvação do povo ali. Então Jesus traz um novo significado para a Páscoa. Então não é mais, a gente não comemora mais o Êxodo, né? A gente comemora a nossa salvação do sacrifício de Jesus, tá? Daí tem a crucificação de Cristo e depois o cumprimento de todas as promessas com Jesus, né, ressurreto ali, e acaba o evangelho. Então, gente, ó, esse é um panorama de Mateus, tá? Assim, obviamente que a gente simplesmente pincelou ali, a gente nem passou em nada praticamente. Mas qual que é a ideia aqui, tá? De todos os que eu vou mostrar para vocês. É para vocês terem um guia, para depois, quando vocês forem estudar, na casa de vocês, vocês estudam, né? Espero que sim. Vocês vão pegar isso, daí a gente pode mandar para vocês. E quando vocês forem ler, daí vocês vão entender melhor
para onde vocês estão passando, é o que vocês estão lendo, e não simplesmente ler por ler, tá? Então essa é mais a ideia. Então, continuando aqui, para a gente não perder muito tempo, vamos para Marcos agora. Então Marcos, né, como a gente viu lá no Carru, é escrito para os romanos, tá? Da época, e mostrando aos romanos e gentios em geral que Jesus era, gentios em geral, que Jesus era Cristo, o servo e Deus encarnado, tá? Ele é escrito ali mais ou menos 67, 70 depois de Cristo. E bom, então o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus era basicamente introdução, conclusão e 5 atos. E Marcos ele divide mais ou menos o Evangelho dele em 3 grandes atos. E a gente pode também ler por uma divisão de espaço ali, onde Jesus estava. Então, Marcos é o menor livro de todos, tá? O menor evangelho de todos. E ele faz uma apresentação rápida ali de Jesus, né? E como ele é escrito para romanos e gentios em geral, não era importante para eles saber a genealogia de Jesus, da onde ele veio, né? De quem ele descendia e tal. Por quê? Porque a gente viu que é importante você saber para quem que está sendo destinado o evangelho, certo? Então, para esse povo não, isso não era importante. Então, Marcos nem toca nesse assunto. Então ele mostra o batismo de Jesus e a anunciação do Filho de Deus, né, na hora do batismo ali. E daí, então ele faz uma apresentação de Jesus e logo em seguida já faz os ensinamentos e dos atos de Jesus, tá? Então ele fala sobre a enfermidade, né, a lepra, a paralisia, deformidades, sobre perdoar pecados, sobre a antiga religião e o sábado. Então o sábado é uma coisa muito, né, que os fariseus falavam muito de Jesus lá da questão do sábado, então ele ensina sobre isso, sobre os demônios, daí ele tem todos os blocos de parábolas também, sobre doença e morte, milagre dos pães e peixes, então lá do povo, né, e sobre a tradição dos fariseus. Então nesse bloco aqui, Jesus é o mestre, né, então ele representa muito um Jesus mesmo que está ensinando ao povo ali. Tá? Isso vai do 1 até a primeira parte do capítulo 8. Daí, da segunda parte do capítulo 8 ao capítulo 10, é Jesus percorrendo a Pérea. Então, a Pérea, nome feio, né? É uma parte ali que tinha algumas cidades mais longe, assim, então, que eram meio excluídas. E Jesus percorre toda aquela região ali. E daí, ele começa a se mostrar como Deus. Né? Então, tem o Isaías 53 ali, que é citado também. E nessa hora, ele faz a troca de valores da época. Então, se você ler Marcos 10, 43 a 45, fala assim, ó, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então isso, Jesus introduz ali essa troca de valores do reino, que não era algo comum para a época, tá? Era, na verdade, totalmente o oposto. Legal? E daí, nesse bloco, logo em seguida, tem a transfiguração de Cristo, que é o quê? É Jesus mostrando ali o seu poder e a sua divindade, né? Então Jesus sobe a montanha e junto com Elias e Moisés, que foram os outros também que receberam mensagem de Deus de uma montanha, que aparece ali, então isso é muito legal, ele oferece um pequeno vislumbre de sua glória, né? Então ele fica todo brilhante lá e a galera fica maluca assim, o que está acontecendo? Então ele está mostrando um pouquinho do Jesus Deus ali, né? Então primeiro é Jesus mestre ensinando e depois é Jesus Deus, tipo, a sua glória. E daí, logo em seguida, então tem o bloco final também, né, que é bem parecido com Mateus. Então tem entrada em Jerusalém, a purificação do templo e a condenação dos líderes, né, que de todos os ensinamentos ali de Jesus, os líderes religiosos condenam. Então é bem parecido essa parte, a gente nem precisa falar muito. Depois vem a última ceia, né, a crucificação e depois a ressurreição de Cristo. Então aqui é um Jesus servo, tá?
Uma coisa muito legal de Marcos, que poucas pessoas sabem, é que existem dois originais que são os mais confiáveis, tá? E se você ler, deixa eu chegar lá, peraí. Se a gente ler o final de Marcos, né, dependendo da Bíblia que você tem, você até pode ver aí depois, o capítulo 16, ele pode ir ou até o versículo 8, ou ele vai até o versículo 20, tá? E por que isso? Porque os dois principais manuscritos ali vão até o versículo 8, que ele termina assim, ó. Então Jesus reaparece ali para Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago. Então elas vão lá, né? E daí elas encontram o túmulo aberto com o anjo. E daí o anjo fala assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós, para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E daí o versículo 8 é: E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Então, tipo, se você vê os dois originais, assim, né, tipo, os não originais, os principais, termina de uma forma muito abrupta, né? 16. E daí termina de uma forma muito abrupta. E outros, né, continuam, né, do 9 ao 20. Mas assim, ninguém sabe ao certo se foi perdido isso, né, ao longo do tempo, ou se Marcos realmente escolheu terminar de uma forma abrupta para escandalizar as pessoas que estivessem lendo, de assim, você vai ter uma reação igual a elas? Você vai simplesmente fugir porque você está com medo? Ou você vai realmente seguir, né, o que o anjo fala ali? Então, assim, só trouxe isso porque eu achei muito interessante e ninguém sabe ao certo se foi perdido isso ou se foi intencional de Marcos. Legal? Bom, então, continuando agora, chegamos em Lucas. Então, então para quem que ele escreve? Para os gentios em geral, tá? Então, ele quer mostrar aos gentios que Jesus era Cristo, o Filho do Homem. E é datado mais ou menos 60 depois de Cristo. Legal? Na verdade, Lucas escreveu para Teófilo, né? Tipo, esse é o... Ele até começa ali, se a gente ler os primeiros versículos, né? Ele fala: Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhos oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, Lucas, sem te ver, Lucas ele não presenciou ocularmente os fatos, né? Ele fala bem aqui. Lucas, ele é o mesmo que escreveu Atos depois, então ele era um parceiro muito próximo de Paulo, que também não presenciou, mas ele também convivia muito com os discípulos. E ele, por que ele escreveu? Então ele fala que, né, visto que muito houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, então ele já sabia que tinha os outros evangelhos ali, né? Então por isso que fala que talvez ele não tenha sido um dos primeiros, então ele já via que estavam sendo escritos, mas ele quis fazer o quê? Ele quis fazer algo muito coordenado e estruturado ali, tá? Então ele pegou muitas informações das pessoas que viveram mesmo com Jesus e montou o evangelho dele, tá? Então, como ele começa? Então, é o único evangelho que realmente trata ali o nascimento de Jesus de uma forma muito massa, assim, porque ele narra o nascimento de João Batista também, que nenhum outro fala, tá? Então, conta toda a história lá do nascimento de João Batista, né, do pai dele que ficou mudo lá, que teve a aparição do anjo. Então ele conta tudo isso bem, bem detalhado, tá? Nos primeiros 2 capítulos. E depois ele entra com um grande bloco do 3 ao 9, que são as apresentações iniciais de Jesus, tá? Então uma coisa muito legal, ele mostra o batismo de Jesus, né, com João Batista, e ele mostra a genealogia de Jesus. E daí por que aqui, ó,
eu coloquei, tipo, normalmente a genealogia é tipo uma árvore, né? Você vai assim, daí vai fazendo assim, e, tipo, daí você não sabe mais quem é seu tataravô. Então é assim. Mas desse, tipo, ele faz assim, ó. Por quê? Porque ele faz questão de ir até Adão. Então ele faz toda a genealogia. Você lê lá, mano, é assim, é aquela parte que você pula, que eu sei que você pula. Então é todos aqueles nomes lá e vai até Adão. Beleza? Então ele mostra, isso para ele é muito importante, né? Daí o capítulo 4. Então ele mostra o início do ministério de Jesus nas sinagogas, né? Então eu peguei um negócio interessante aqui, ó, o 4:18. Então ele fala assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Tá? E daí, se você voltar em Isaías 61, 1, 2... Aqui tá... Peraí que eu tô meio confuso aqui. Aqui. Olha que legal. Então, ele falou isso, vocês prestaram atenção, né? Daí em Isaías está falando assim, ó: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, Jesus, ele cita Isaías, tá? E daí depois, no 2, é legal porque ele cita até a primeira parte do versículo 2, que é a apregoar o ano aceitável do Senhor. Ponto. E daí qual que é a outra parte do versículo 2? E o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram. Então, Jesus não fala essa parte. Por quê? Porque essa parte é a segunda vinda dele. Tá? Então ele para na primeira parte ali, que é o quê? Que ele veio trazer a salvação pra gente. Bom, então, depois disso, entra um bloco ali, do capítulo 5 ao capítulo 8, falando das características que a gente já viu um pouco, né, do reino de Deus, e eles escolhem os 12, né, os 12 discípulos ali, tá? Então tá tudo narrado ali, e do capítulo 8 ao 9, então ele fala da importância do discipulado e a rejeição dos líderes religiosos. Então, ali começa a mostrar a tensão que estava se criando, né, com Jesus já criando seus discípulos ali, né, formando seus discípulos, e então começa aí a tensão, tá? Bom, então o que Jesus faz? Aqui é uma parte legal de Lucas, né, que normalmente quando a gente pensa nos discípulos, a gente tem muita visão dos 12, né? Tipo, os 12 discípulos que estavam andando com ele e tal. Mas a gente não lembra que tinha uma comissão de 70 discípulos ali que Jesus tinha formado, que era para quê? Para ir para cidades antes dele. Então ele estava preparando esses discípulos, né? E ele dá várias dicas assim para eles, né? Tipo, que tem lá, se o povo não te receber, não sei o quê, sai, sei lá, ele fala, sacode a poeira. Então ele está preparando esses discípulos para ir na frente dele, né? E daí, nesse grande bloco aí, que vai do capítulo 10 ao capítulo 19, ele fala sobre a hipocrisia, né? Então, principalmente dos fariseus em relação ao sábado, que ele cura uma pessoa lá no templo de propósito, porque ele sabe que vai, né, os caras vão falar. Então, ele fala sobre a cobiça. Então, tem uma parábola muito legal, né, que é o cara, não sei se vocês lembram, o cara que deu muito fruto lá, e daí ele não sabe onde ele vai guardar tudo, e daí ele fala, eu vou fazer um celeiro maior, né? E daí ele vai, derruba tudo, constrói um gigante, e fala assim, bom, agora eu posso curtir a vida tranquilo, tô bilionário, né, não sei o quê. E daí Deus fala assim, seu louco, você vai morrer hoje, e né, o que você fez? Você vai morrer hoje, você não vai guardar, você não vai levar nada, né? Então, a fidelidade também. Então, os servos serem atentos em relação ao Senhor. Tudo isso são parábolas, tá, que ele fala. O arrependimento, né? Então, aquela parábola lá que a figueira não está dando fruto e o cara quer destruir, tipo, quer arrancar a figueira lá, e daí o cara fala assim, não, deixa eu cuidar um pouco mais dela, vou colocar esterco aqui do lado, tal, e vamos ver se... Então, assim, mostra a paciência, né, que Deus... A paciência e o arrependimento, né, que... A paciência de Deus e, tipo, como a gente tem que se arrepender. O reino, então, é uma das menores parábolas que tem, tipo, ela tem, juro, acho que é 2 linhas, né?
que é tipo, o reino é como um grão de mostarda, né, que é minúsculo e depois, né, vira gigante. Então, ele está mostrando uma característica do reino, né? E a riqueza, então daí tem a parábola lá do homem rico, que a gente nem sabe o nome, né? É um cara que não é nem um pouco importante, e Lázaro, né? Que é o cara que é salvo, e daí o cara, vem aqui botar água na minha boca. E as pessoas indiferentes, tá? Então assim, nossa, foi mal. Então assim, são vários ensinamentos nesse bloco aqui, tipo, ele é um bloco bem grande. Eu peguei alguns aí que eu achei legal trazer, mas assim, depois você tem que ler com calma, porque tem muita coisa aí, tá? E depois tem o bloco final, né, que daí é bem parecido com os outros dois. Então, a entrada em Jerusalém, né? Daí Lucas, ele é o único evangelho que cita os dois ladrões. Então, isso não tem nos outros, que eu acho, né, é uma história bem legal ali do bom ladrão, né? Não é bom, mas enfim. E depois a ressurreição de Cristo, que daí ele finaliza por completo, né? Não tem aquela dúvida de Marcos. Beleza. Então, podemos passar? Lucas. Então, ó, esse foi o bloco dos sinóticos. Então, como vocês puderam ver, ele realmente segue uma linha, tá? Então, ele tem uma semelhança muito grande. Eles têm uma semelhança muito grande, tá? E cada um se completa um pouco. Então, cada um tem a sua importância ali. E se você ler tendo esse guia e sabendo exatamente para quem que ele está escrevendo, por que ele está escrevendo aquilo, fica muito mais fácil de você entender, tá? Bom, e agora a gente vai para João. Então, como eu disse, João para mim é o evangelho mais massa assim que tem, tipo, porque ele mostra aos cristãos que Jesus é o Filho de Deus, né? O que se pode ver. Então, por que é o Filho de Deus o que se pode ver? João tem algumas coisas que assim ele traz que os outros não traz. Na verdade, quase o evangelho inteiro de João é totalmente diferente dos outros. Então, se vocês lembrarem do The Chosen, eu acho que no final da primeira temporada, ou começo da segunda, não lembro exatamente, mas aparece João, né, que ele está ali meio que já tentando esboçar o evangelho dele, e ele está conversando com a mulher. Vocês lembram disso? Quem assistiu? E daí ela fala assim, fala tal coisa. Daí ele, não, os outros já vão falar sobre isso. Daí, fala tal coisa. Daí ele, não, isso também já está escrito. E daí ele começa assim, eu quero começar do começo. Daí ela fala, sei lá, do nascimento, da genealogia dele. Não, do começo. Então, se você ler, tipo, mano, pra mim assim, João é top. Se você ler o começo, João já começa assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, tipo, o que é isso aí? Que ele está citando? Hã? Gênesis, a criação. Então, tipo, aqui não é assim, Jesus o homem, Jesus o mestre. Não, é tipo, mano, Jesus o Deus. E assim, eu acho muito massa isso, porque acho que, né, ninguém aqui sabe, tipo, os meus pais são espíritas, então eu vim de um meio. Eu falei espírita? Falei, né? Eu vim de um meio espírita. E assim, eles se dizem cristãos, só que se você perguntar para eles assim, quem que é Jesus? Vão falar assim, Jesus é um guia de luz, tipo, é um mestre, é um cara, mano, top. Mas eles nunca vão admitir que Jesus é Deus, tá? Só que eles se dizem cristãos, tipo, eles leem a Bíblia. E assim, tipo, eu falo assim, então tá, lê João 1. Tipo, mano, né, como que você vai se dizer cristão e não reconhecer que Jesus é Deus? Bom, então... Oi? Depois a gente vê. Rapidão, senão não vai dar tempo, falta 10 minutos. Depois a gente conversa. Ó, então, o primeiro bloco, no capítulo 1, João coloca 7 pontos ali de Jesus, tá?
Então ele mostra que Jesus é Jesus de Nazaré, humano, rei, Messias, mestre, filho de Deus e cordeiro de Deus. Então esses são... e outra coisa também, acho que a gente falou ali, João está cheio de números, né? Para João é muito importante essa questão de números. Então, isso está cheio no evangelho dele, se vocês lerem com calma. Então ele mostra essas 7 facetas aí de Jesus, no capítulo 1. E daí no próximo bloco ele mostra os sinais e milagres de Jesus, tá? Então ele vai com bastante calma ali mostrando, né? E qual que é o primeiro milagre de Jesus? Né? É a transformação em água em vinho. Eu gosto muito desse milagre, né? Eu não gosto de vinho, mas eu gosto muito desse milagre porque tipo ele mostra realmente quem é Deus, né? Por que Deus transformou água em vinho? Tipo, por que Jesus transformou água em vinho, né? Tipo, pra gente às vezes assim, se a gente ler rápido, pra gente não quer dizer nada, né? Mas se a gente ler Gênesis 1:3, vocês acham que não tem nada a ver? Mas olha. Gênesis 1:3 fala assim. Calma aí. Fala assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. E aqui ele fala assim, tinha água, e Jesus fala, há vinho. E daí, do nada, da água virou vinho. Então isso mostra que uma característica que é muito importante de Deus, que é o quê? É ele fazer na hora. Ele não precisa preparar a uva, e daí ele vai lá e pisa na uva, e daí ele coloca para fermentar? Fermentar, enfim, não tem isso. Ele fala assim, mano, haja vinho. Então aqui ele já mostra, com um simples milagre, que ele é Deus. E daí, não é só isso também. Tem um outro ponto, que em Isaías 25... Aqui. Isaías 25, 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, então está falando do reino de Deus, a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Então, ele fala, vai ter coisa gordurosa, top, acho que a gente não vai engordar lá. E vai ter vinho. Então, ele usa 2 pontos, assim, né, tipo... Primeiro que é a característica de Deus, que é transformar as coisas assim, no estalar dos dedos. E também ele mostra assim, o reino de Deus chegou. Tipo, eu vim e eu tô aqui, fazendo uma festa top. Depois, do 2, ele mostra a reconstrução do templo e ele fala, né, que ele vai reconstruir o templo em 3 dias. Os caras falam assim, mas como assim, né? Tipo, a gente demorou anos para construir esse templo. Como você vai construir isso em 3 dias? E daí a gente entende depois, né, que são os 3 dias lá que ele volta. No capítulo 3, ele fala do ensinamento, tem um ensinamento ao fariseu Nicodemos. Então é o versículo só de Jesus conversando com aquele fariseu, né, no The Chosen. Eu gosto, vocês perceberam que eu gosto do The Chosen, né? Tem um episódio bem legal que é mostrando isso, tipo, Nicodemos ali conversando com Jesus, né? E Jesus fala muito do nascer de novo. O capítulo 4 é encontro com a mulher samaritana. Tá? Então é a primeira vez ali que Jesus revela para uma pessoa, e isso é muito louco, porque ele não revela para Nicodemos. Né? Nicodemos era um cara importante da sociedade, era um cara bem visto, era um cara, né, alto escalão. Mas ele prefere revelar isso para quem? Para uma mulher samaritana, que era tipo, estava ali na margem, né? E ele fala da água viva, né? Que quem toma nunca mais vai ter sede. A cura do paralítico no sábado, então isso causa, né, que daí os caras falam que está trabalhando no sábado e tal. A multiplicação de pães, né, então ele mostra que eu sou o pão da vida, né. A cura do cego, daí ele mostra que ele é a luz do mundo. E daí no capítulo 10 ele termina com eu e o Pai somos um, né. Então ele mostra que ele é o Messias, tá? Então esse é o segundo bloco de João. Daí, o terceiro bloco é bem pequeno, que é o quê? É a ressurreição de Lázaro. Então, para mim, é o milagre mais massa de Jesus. Ele não ressuscitou só Lázaro, teve outras que os evangelhos sinóticos contam, né? Mas, tipo, tem o filho da viúva e tal. Mas esse aqui, ele conta com muito detalhe e é muito massa, né? Então, ele volta
Lázaro já tinha morrido fazia 4 dias. E essa é a maior demonstração do poder de Deus, né? E então, e por que ele faz isso? Tipo, Lázaro era um grande amigo de Jesus, né? E ele fica realmente chateado quando Lázaro morre. Mas será que, tipo, Jesus, pô, vou ressuscitar Lázaro só porque ele é meu amigo? Não, né? Por que ele faz isso? Vamos ler 11, 20 a 26. Esse aqui eu não marquei, peraí. Ó, daí fala assim, ó. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Então, tipo, Jesus não foi lá e ressuscitou Lázaro porque, tipo, tava com saudade de Lázaro, não queria. Não, ele quis mostrar isso. Ele falou assim, ó, quem crê em mim vai ter vida. E mesmo que morra, viverá. E daí, isso traz um contraponto, né? Ele fez uma coisa assim que, mano, imagina, um cara morreu faz 4 dias, chega o cara aqui, pum, faz o cara ressuscitar. Então, isso foi motivo de grande escândalo para aquele, né, pro povo que estava ali, né, que estava tendo tipo um funeral lá, a galera tinha bastante gente ali. E daí, o que isso traz para Jesus? É a condenação do seu ato. Então, logo depois, João 11:53, desde aquele dia resolveram matá-lo. Ponto. É isso. Então, isso trouxe para Jesus essa grande perseguição, né, principalmente dos fariseus. Deu quarto bloco, do 13 ao 17. Então, os últimos atos de Jesus. Então, aqui eu queria, não vai dar muito tempo, mas assim, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Por que eu coloquei isso? Tipo, a gente lendo ali, se a gente ler rápido, a gente também não vai parar para pensar nisso. Mas, naquela época, imagina isso, não tinha tênis fechado assim, né? A galera, tipo, nem tinha estrada, tipo, asfaltada. Então, a galera andava de sandalinha, na terrona batida, e, mano, imagina o pé da galera, como ficava no final do dia. E Jesus, que era o mestre, vai lá, ele se agacha e começa a lavar o pé dos discípulos. E daí, tipo, mano, os caras ficam, velho, tipo, isso era inconcebível. Um rabino, um mestre, fazer isso naquela época. Tipo, era inconcebível. Ninguém, não era assim, tipo, socialmente aceito isso. E daí, galera, só aguarda um pouquinho que a gente... Rapidão, tô acabando. E daí, Jesus faz isso para mostrar o quê? Eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. E isso tem que ser o que vocês têm que fazer também. Vocês não têm que esperar que as pessoas te sirvam, lavam o pé de vocês. Não, vocês têm que fazer isso, né? E a gente, até hoje, na nossa sociedade, isso é coisa de louco, né? Tipo, a gente espera que, pô, a gente quer ser o maioral, a gente quer ser o chefe, a gente quer mandar. E Jesus fala assim, não, você tem que ser o contrário, você tem que ser o servo, né? E daí, Jesus introduz, então, o Espírito dele, né, que ia vir para consolar, né, que é o único lugar nos evangelhos que aparece isso, é o Consolador que Jesus enviaria, que é o Espírito Santo. Ele fala do ramo e da videira, né, que a gente é o ramo e ele é a videira, então a gente tem que ficar conectado sempre em Jesus. Ele diz que a gente vai ter a oposição e culmina com a traição de Judas. Né, da crucificação, então o alto preço que Deus pagou na cruz. Eu ia falar um pouquinho mais, mas não vou porque não tem tempo, já acabou. E o final, então, rapidamente, que eu acho muito legal, né? Aqui é a única vez que realmente nos evangelhos que fala o que aconteceu. Então, quando Jesus morre, né? E os discípulos olham assim, tipo, mano, e aí, quem te faz? Daí Pedro, que era tipo, né? Pedro, fala assim, mano, vou pescar. Ele era pescador, falei, vou pescar de novo. Tipo, acabou. Jesus morreu. Então, assim, isso pra mim é muito louco, né? Porque a gente, pô, o cara viveu com Jesus, viu tudo que Jesus fez, mano, tudo, e daí chega no final e fala assim, eu vou pescar. Né? Então ele desiste de tudo. Daí, os discípulos vão atrás de Pedro, né? Porque Pedro era um líder ali nos discípulos, eu também vou. Eles vão pescar.
Obviamente que eles não pegam nenhum peixe, né? E daí eles veem um homem lá na praia, né? Muito parecido com, né, como Jesus encontrou eles, né? Então tem toda essa simbologia aí. E, e daí quando... Oi? Tem no... Tem no The Chosen, é. E daí quando Pedro vê isso, ele sai nadando, vai até Jesus, né? Daí Jesus já está lá com a fogueirinha e tal. E Jesus pergunta a Simão. E daí isso é muito legal, né? Porque tipo, qual que era o nome de Pedro antes de virar discípulo? Era Simão. E daí Jesus não pergunta assim para Pedro, Pedro, tu me amas? Não, ele pergunta, Simão, tu me amas? Por quê? Porque ele tinha decidido voltar atrás. Tipo, ele falou assim, vou voltar ao que eu era, pescador. Então Jesus fala assim, você quer voltar antes? Então tá, então eu vou te tratar como Simão. E daí ele pergunta, Simão, né, tu me amas? E ele pergunta isso por 3 vezes também. Por quê? Porque Pedro tinha recusado ele 3 vezes antes, né? E daí, isso eu acho sensacional, né? E Pedro até fica um pouco chateado porque ele entende o que Jesus está fazendo ali, né? E João termina um livro dizendo que é muito mais do que Cristo fez e que não foi revelado, e nenhum livro no mundo depois que fosse escrito caberia o que Jesus fez ali, né? Então, tipo, eu fiquei pensando, cara, isso é verdade, né? A gente tem ali poucos versículos, se for ver, né, do que Jesus fez. Imagina o tanto que, tipo, né, a gente nunca vai saber, né? Talvez na eternidade. Mas enfim, então assim, galera, acabei, desculpa aí o atraso, 2 minutinhos. Ó, a gente vai mandar esse material, como eu disse, isso é um guia para vocês lerem depois. Então, assim, faltou colocar o nome. Depois eu mando, prometo. E, enfim, galera, muito obrigado. Então, eu vou orar só para a gente terminar rapidão aqui. Daí vocês estão liberados. Senhor Deus, meu Pai, eu agradeço, Pai, por esse momento, Pai, que tivemos para falar sobre a vida de Jesus aqui na terra e todos os ensinamentos que Ele nos deixou. E eu oro, Pai, para que o Senhor fique conosco nessa semana, Pai, abençoe cada um aqui, que possamos, Pai, com esse material, poder estudar melhor e entender melhor todos os pontos dos evangelhos. E é isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém.